Olá, boa tarde, graça e paz a todos vocês. Nós vamos dar continuidade a essa série de sermão que nós estamos trabalhando esse mês, conversando aqui com o Senhor, uns com os outros, e Deus tem nos falado, Deus tem aberto nossos olhos, nosso coração para algumas verdades, e eu queria hoje começar lembrando a você a frase que nós temos citado a cada encontro aqui, que é sobre as facções dentro do filme ou do livro, se você leu e não assistiu, ou assistiu e não leu. A frase é: em nossas facções encontramos sentido, encontramos propósito, encontramos vida. Longe delas não sobreviveríamos. E essa é uma das frases que nos chamou a atenção e nos fez com que nós pudéssemos pensar um pouco mais sobre todo o conceito que está ali dentro do filme, que está ali dentro do livro. E hoje eu queria então pensar sobre a facção amizade, a facção que o livro traz e o livro traz para nós. E começando então a pensar sobre a amizade, eu queria citar uma frase um pouco maior do livro e então pensar a partir dessa facção, ou a respeito dessa facção, como o livro traz para nós. Diz assim: há décadas, nossos antepassados perceberam que a culpa por um mundo em guerra não poderia ser atribuída à ideologia política, à crença religiosa, à raça ou ao nacionalismo. Eles concluíram, no entanto, que a culpa estava na personalidade humana, na inclinação humana para o mal, seja qual for a sua forma. Dividiram-se em facções que procuravam erradicar essas qualidades que acreditavam ser responsáveis pela desordem no mundo. Em outras palavras, o que é que eles estão dizendo aqui? Que a criação dessas facções visava ou buscava erradicar o quê? A natureza humana. Extirpar a natureza humana dos seres humanos, sem excluir ou sem abrir mão da própria humanidade. Ok? Então, em outras palavras, a tentativa de criar setores muito bem distintos, separados e organizados, é uma tentativa que na imagem, no imaginário da autora, seria a possibilidade de tentar destruir a natureza humana, sem destruir a humanidade. Então, criam-se as facções para erradicar essa inclinação humana para o mal, essa inclinação humana para tudo aquilo que não é bom e tudo aquilo que, por mais que a gente queira fazer, a gente não consegue fazer. E aí eles dizem que os que culpavam a agressividade no mundo, ou seja, pela calamidade do mundo, aqueles que culpavam a agressividade dos seres humanos, formaram a facção da amizade. Então observe bem, a ideia aqui gira em torno da impressão de que se nós criássemos um mundo um pouco menos agressivo, nós teríamos menos problemas no mundo. Então, forma-se a facção da amizade. As pessoas que acreditam que, se a gente procurar falar um pouco melhor com as pessoas, até ver erros
a descobrir erros das pessoas, mas saber lidar um pouco melhor com elas, de maneira não tão agressiva, não tão cheia de ira, mas agir ali na amizade, agir tentando prover o bem para a pessoa, tentando liberar o bem para a pessoa, nós teríamos então um mundo completamente melhorado. Os que culpavam a agressividade formaram a amizade. Logo, a ideia aqui é, se não podemos mudar o mundo, façamos mundos menores, grupos de amigos. O que essa facção da amizade entende é que se nós olharmos para esse mundo, selecionarmos então aquelas pessoas que têm aquele dom, aquela natureza de ser amiga. A pessoa, sabe aquela pessoa que você facilmente gosta dela, facilmente você observa características nela que liga você a essa pessoa. E normalmente essas pessoas, elas são amigas de muitas pessoas. Então não é simplesmente, não é simplesmente aquela ideia de uma simpatia que aconteça, mas é aquele tipo de pessoa que quase todo mundo gosta. Que se você olhar, você pensa assim, esse cara, se alguém não gostar desse camarada, o alguém tem problema, né? Essa pessoa é má, essa pessoa não é do bem. Porque é aquele tipo de gente que assim, todo mundo vai com a cara dela, todo mundo gosta, todo mundo... Eu conheço gente assim, essa semana eu estava conversando com alguém e me lembrei dessa pessoa de novo. É uma pessoa que, numa determinada fase da minha vida, eu queria me parecer com ela. Eu queria muito ser igual àquela pessoa, porque tudo era bom naquela pessoa. E todo mundo gostava dele, todo mundo era assim, apaixonado pelo cara. E assim, o cara não fazia mal a ninguém, o cara sempre tinha uma palavra branda, doce, a voz é bonita, toca violão, era um negócio assim. Eu disse... Muito bom, merecia aplausos. Essa piada foi boa. Chegou um momento que eu descobri que eu não tinha muito como me parecer com aquele cara, assim. Eu não tocaria violão, a minha voz não era tão doce quanto a dele, eu não era tão simpático quanto ele, e que tentar fazer aquilo ali, né, assim, era ferir a mim mesmo. Mas imagine você selecionar pessoas só com essas características. As características assim de gente que juntar um grupo que todas as pessoas gostam de cada indivíduo. Ninguém sente problema, ninguém tem problema com essa pessoa. Eu era do tipo que quando eu me aproximava de uma pessoa como essa, eu começava a ter problema com a pessoa. Sabe assim, a pessoa era tão perfeita, era tão legal, que eu começava a me sentir mal. Eu começava a ficar assim, sabe, não é possível, esse cara não pode ser de verdade. E aí eu começava a criar problema na relação. Até que eu comecei a ver que o problema era eu. E que a pessoa não tinha culpa de ser super gente boa. Eu é que tinha algumas coisas que precisava mudar. Algumas coisas eu já estou sendo gentil aí comigo, mas eram muitas coisas que eu precisava mudar. O fato é que quando você junta então um grupo de pessoas que são só gente boa e diz assim, a gente tem que viver junto. Vamos construir aqui algumas casas, vamos comprar um terreno grande, construir umas casas aqui, a gente vai viver aqui, todo mundo junto. Vai ser assim, aquela harmonia, aquela paz. Não dá 1 mês, 2 meses, para que toda aquela ilusão caia por terra. Você só precisa passar 3 dias na mesma casa com aquelas pessoas que você mais ama, são os seus melhores amigos. Você passa 3 dias ali e você já começa a perceber que assim, nem tudo é tão perfeito, não é verdade? E quando eu olhei para Rodrigo aqui agora, e quando nós temos filhos pequenos que são assim meio da pá virada,
o negócio vai ficando tenso, né? Vai ficando tenso. E eles começam a brigar entre eles. E às vezes eu fico olhando assim, será que aquela briga ali não é, na verdade, assim, um espelho do que nós faríamos se, na verdade, nós fôssemos mais verdadeiros quanto eles são, não é? Sim. Será que nós não estaríamos nos atracando dessa forma se fôssemos tão verdadeiros quanto eles? Sozinho, entre companheiros, nós estamos ali com pessoas que normalmente nos compreendem. E dentro desse ciclo de pessoas que nos compreendem, certos padrões, certos pontos de vistas, eles são defendidos por nós de uma maneira muito tranquila e sem nenhuma timidez. Mas se 5 minutos depois você estiver em um outro grupo que você já não tenha tanta afinidade, aqueles mesmos pontos de vistas e padrões que você sustenta com tanta firmeza no seu grupo de amigos, ele já não é tão sustentado da mesma forma. Você já não afirma da mesma forma, você já diz de outras formas, porque o grupo de amigos, a amizade, ela faz com que nós coloquemos tudo aquilo que nós somos realmente em exposição. Nós não expomos pensamentos, pontos de vista, condutas nossas de maneira medrosa ou temerosa. Quando nós estamos na nossa patota, no nosso grupinho de amigos, na nossa panelinha, na nossa... do que mais? Lembra? Antigamente eu ouvia muito essas coisas assim na igreja, né? Aquela panelinha ali. E é interessante como toda panelinha, todo grupo de amigos, né, que se afeiçoam assim de uma forma profunda, como gera medo em todas as estruturas em volta. Não é assim? O grande objetivo, talvez, do mal nesse mundo seja tornar as pessoas apenas companheiras umas das outras, mas não amigas realmente. Porque quando nós vamos formando um grupo de pessoas que são realmente amigas, nós começamos a ver que não é fácil para qualquer autoridade alcançar pessoas, grupo de pessoas que tenham amizades verdadeiras. Há uma frase de C.S. Lewis que ele fala no livro dele, Os Quatro Amores. Ele diz assim: os homens que possuem amigos de verdade, fiéis, são menos fáceis de manejar ou alcançar, mais difíceis de corrigir por parte das boas autoridades e de corromper por parte das más autoridades. Em outras palavras, quando eu e você estamos no nosso grupinho, na nossa patota, na nossa gangue, na nossa panelinha, naquela turma ali que nós realmente somos o que somos, tudo no mundo fora perde aquela grandeza que nos causa medo. Nós nos sentimos mais seguros quando temos amigos de verdade. Nós nos sentimos mais protegidos quando temos amigos de verdade. E aí, aquele que tem amigos fiéis, por não ter tanto medo na vida, porque sabe das amizades que tem, são pessoas que são mais difíceis de você manejar da maneira que você bem quer. Fica difícil você alcançar para o bem, mas também difícil para alcançar para o mal. Alguém que você quer corrigir, mas que tem um grupo de amigos que tem exatamente a mesma postura que ela, é extremamente difícil você convencer a pessoa do erro dela. Mas alguém também que tem uma postura correta e um grupo de amigos que as posturas são corretas, quando você tenta corromper essa pessoa, é extremamente difícil. De igual forma, amizades fiéis e verdadeiras, elas promovem isso para o ser humano.
Logo, existem dois perigos aí. O perigo aqui da amizade, então, é que a amizade, e talvez os antigos já tenham descoberto isso, ela pode ser uma escola de virtudes. Com amigos, nós aprendemos coisas que são profundas, que são boas, que são realmente assim, virtudes, graça, potencializa a nossa vida quando nós temos amigos fiéis e verdadeiros de fato. Mas uma amizade também, ela pode ser uma escola de vício. Porque quando nós temos amigos que não caminham por caminhos corretos, nós vamos nos sentir cada vez mais afirmados nos mesmos caminhos errados que o ciclo de amizade nos conduz. Minha mãe já dizia: quem com porco se ajunta, farelo come. É interessante porque no passado nós ouvíamos muito as advertências quanto aos pontos negativos da amizade, né? Mas preste bem atenção, você foi ensinado a observar os pontos positivos das amizades? A gente cresceu ouvindo assim: filho, filha, busque amizades de verdade, tenha amigos de verdade, não viva sozinho não. Busque pessoas que você possa construir um ciclo de amizade profundo, verdadeiro. Quantos aqui foram educados dessa forma? Quem veio de Marte aqui, né? Logo, a amizade, ela é ambivalente. Ela pode trazer virtudes, mas pode trazer também muitos vícios, coisas ruins para a nossa vida. Ela torna melhores os homens bons e torna piores os homens maus. Quando os homens bons constroem boas amizades, a amizade potencializa tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente quer. Mas quando homens maus se juntam, a maldade também ganha proporções imensas, poderosas até. Queria pensar então com você aqui sobre dois momentos da nossa sociedade que talvez sejam interessantes nós percebermos eles, para que a gente perceba um pouco sobre o que nós vivemos, o que nós vivenciamos hoje sobre a amizade de verdade. A modernidade, aqui eu quero chamar de sociedade dos deveres, era uma sociedade onde os indivíduos se doavam, onde os indivíduos eram chamados a cumprir deveres. Eles tinham deveres quanto à sociedade que eles viviam. As pessoas buscavam se formar, estudar, para cumprir deveres sociais, para ocupar papéis dentro da sociedade, para desenvolver uma sociedade a qual eles almejavam e buscavam. A modernidade é caracterizada por essa imagem mais quadrada. Cada um no seu lugar, cada um tendo sua função, cada um cumprindo papéis. Porém, essa característica da pós-modernidade, ela é uma característica que, quando ela começou a se expandir, ela foi também tirando toda a identidade de cada indivíduo. Ela foi tornando o indivíduo cada vez menos autônomo ou legítimo até. Então imagine você, quando a indústria começa a crescer e a grande maioria dos homens e até mulheres depois vão trabalhando todos na indústria. Imagine você naquelas salas onde eles chegavam nas empresas e cada um colocasse ali suas bolsas, seu guarda-chuva, seu chapéu, tudo colocando ali. No momento em que eles colocavam e saíam daquela sala para entrar então na área da produção, cada um tinha deixado naquela sala ali
parte do que era. Porque a partir do momento que se entrava no mecanismo de produzir as coisas, ninguém mais tinha autonomia, podia pensar, podia dar uma opinião, podia questionar alguma coisa. Era uma máquina, tornava-se uma máquina. E esse é o quadro muito claro do que a modernidade foi. Dentro desse quadro surge muito autoritarismo. A modernidade vivenciou grandes guerras por causa do autoritarismo que as sociedades passaram a experimentar. Algumas sociedades ainda aqui na América Latina ainda sofrem com isso. Países como China, por exemplo, Coreia do Norte, esse autoritarismo ainda é muito forte e presente. Mas isso já foi algo que de maneira global estava ali como uma epidemia, ou uma pandemia, melhor dizendo. O autoritarismo que tirava a identidade das pessoas, a autonomia das pessoas, a legitimidade de cada indivíduo ser o que de fato ele pode ser e nasceu para ser. Cada vez mais a modernidade cercou as pessoas de uma forma que elas se sentiram sufocadas dentro de um mundo que era amplo demais, mas que todo o autoritarismo manipulatório tirou isso, cerceou isso das pessoas. Logo, um movimento que surge na modernidade é um movimento da teoria crítica, um movimento com os pensadores, a alta crítica, que tinha muito uma ideia, no final das contas, que era legítima por causa da situação que eles viviam. Esse mesmo movimento é um movimento que depois vai questionar a própria autoridade bíblica, questionar a validade dos textos bíblicos, como sendo verdade ou não, se eles são alegoria ou não, se eles são contos, histórias ou não, se eles realmente aconteceram. Esse mesmo movimento, mas no momento em que ele surge, a ideia é criticar aquele contexto para que as pessoas possam se libertar, de certa forma, das cadeias que elas viviam, de maneira que elas não podiam mais ser pessoas, mas elas eram apenas números, indivíduos que eram separados de qualquer coletividade sadia. Então, a modernidade, a sociedade dos deveres, pelo que ela viveu e passou, ela passou então a criticar tudo o que estava em volta, para que então o mundo, a humanidade pudesse viver uma certa autonomia independente, uma certa liberdade para cada indivíduo, o que é próprio da natureza humana. Fomos criados, sim, para essa liberdade. Não fomos criados para vivermos em prisões. Após essa sociedade dos deveres, o que esse movimento então vai criando, vai gerando, esse movimento da crítica, do começar a questionar todos os sistemas, vai gerar então uma sociedade dos direitos, o que com o passar do tempo foi adquirindo o nome de pós-modernidade. E aí isso não tem tempo, isso não tem um período assim, se começou aqui, vai terminar aqui. Uns já apontam que a pós-modernidade em si já até passou, nós já estamos entrando em uma outra fase e tudo mais. Uns chamam já de sociedade líquida, né? A coisa assim totalmente sem regras mais, sem nada que prenda, que possa dar diretrizes retas para a gente. O que a gente tem chamado aqui, então, dessa quebra da normatização, e que vimos aqui no primeiro encontro nosso, dentro dessa série, como a nossa sociedade é tendente, então, a quebrar tudo que seja norma. Somos avessos às normas. Então, essa sociedade dos direitos, a pós-modernidade, ao invés dela se apoiar agora em deveres que ela precisa cumprir para uma sociedade, ela se apoia nos direitos que cada indivíduo, então, tem
e aí a sociedade é que deve coisas a cada indivíduo. Então, uma sociedade onde cada indivíduo tenta cumprir deveres para a sociedade, ela cresce de maneira estritamente organizada. Mas numa sociedade onde os indivíduos buscam os seus deveres e a sociedade é que busca os seus direitos, e a sociedade é que deve a ela vai crescendo então de maneira desordenada, completamente desordenada. E por mais que a gente tente dar jeito, por mais que se pense, por mais que tente criar estruturas, a desordem ela continua instalada, porque cada um então é autossuficiente. As manipulações do passado, o autoritarismo do passado gera então nos indivíduos um receio desse envolvimento, desse desejo de um bem comum, e faz com que cada indivíduo, e esses indivíduos somos nós somos essas pessoas, nós somos o fruto dessa sociedade, nós vivemos nisso, nós vivemos então hoje nessa sociedade que é autossuficiente. Cada um é cada um toma as suas direções, cada um pensa o que bem quer pensar, e não importa se o pensamento A, junto com o pensamento B, não dê um resultado claro. Eu quero pensar o que eu quero pensar, mesmo que não haja lógica, mesmo que não tenha sentido. Cada indivíduo pensa hoje de maneira autossuficiente. Eu não preciso de pessoas me dizendo o que pensar, porque a história mostrou que todas as vezes que as pessoas deixaram outras pessoas dizer a elas o que pensar, as coisas deram com burros na água. E aí então nós vivemos essa sociedade, onde cada um de nós não quer mais ninguém dizendo pra gente, olha, você precisa caminhar desse jeito, olha, você precisa pensar que isso aqui é isso, e aquilo, mais aquilo outro, não dá aquilo outro. Nós queremos pensar de qualquer forma no que nós queremos pensar. Logo, as relações viram relações temerosas. Eu e você estamos mergulhados em uma sociedade em que todos os relacionamentos são firmados na base do time que está treinando. Os repórteres estão lá assistindo e aí o técnico está o tempo todo pensando ali. Eu não vou treinar fulano de tal aqui, porque o outro time pode ver que eu estou treinando, então eu preciso, de certa forma, esconder o jogo aqui. Então as relações, elas se estabelecem mais ou menos dessa forma. Sempre alguém tentando esconder um pouquinho o jogo, porque vai que eu mostro o jogo de todo, e aí lá na frente eu sou pego no contrapé. Então nós vamos estabelecendo amizades, relacionamentos, que são exatamente relacionamentos dessa forma. Uma certa guerra fria existe ali, assim como, ou melhor dizendo, uma pax romana. Nós nos damos bem, mas até devido ponto. Nós nos relacionamos bem, mas até determinado limite. Nós não abrimos realmente tudo, por quê? Porque nós já sofremos muito com isso. Nós já vivemos coisas, nós já vivemos experiências que não foram boas, e porque elas não foram boas, nós não queremos, de novo, vivenciar isso. Ao mesmo tempo que é uma sociedade onde as relações são extremamente essenciais. Nós sabemos o quanto é essencial para a nossa vida nos relacionarmos, termos amigos, trocarmos experiência, trocarmos a vida, experimentar um pouco do contato com outras pessoas. Quem viveu um período que seja, por curto que seja, um isolamento, sabe bem o que é a necessidade de termos pessoas com que a gente possa compartilhar a nossa vida de maneira mais profunda. Vivemos então uma incoerência, porque sabemos o quão essencial são as relações, o quanto nós fomos criados para nos relacionar, o quanto somos seres sociáveis, o quanto não fomos criados para vivermos no isolamento, mas talvez a experiência que você tenha tido no passado com igreja, com
a figura de família, com a figura de pai, com a figura de um amigo que seja. A experiência do passado, assim como a sociedade vive em reação ao que ela sofreu no passado, nós vivemos assim também. A má experiência no passado faz com que muitas vezes a gente comece a condicionar todo o nosso presente e futuro a partir da experiência que tivemos. Então é assim, mais ou menos, alguém que passou por uma igreja no passado, sofreu muitos perrengues na igreja, volta aí à igreja, mas a relação nunca mais volta a ser aquela relação profunda, aberta, como um dia foi no passado. É como se tivéssemos colocado o dedo na tomada e tomado um choque. E quando tomamos um choque, nós não ficamos com tanta segurança aí colocar a mão na tomada da mesma forma que nós colocávamos. Eu estava recentemente tentando consertar a tomada do meu banheiro. E ela era uma tomada só, com um interruptor. Mas eu, inteligentíssimo, né, eletricista formado, fui lá mexer e tirar o interruptor e colocar 2 tomadas. Quando eu puxo, que eu olho, eu vejo que há ali uma lógica, que na minha cabeça aquilo era um emaranhado. Mas havia uma lógica ali que eu não entendia. Mas vamos lá. Olhei, vou fazer igual. Só que a lógica para 2 tomadas não é a mesma lógica para uma tomada e um interruptor. Sabe por que eu sei disso? Porque então quando o último fio foi ser conectado na minha frente, meio atordoado, eu ouço minha mulher gritar: amor, está tudo bem. Uma besteira aqui, só um negocinho e tal. Mas e aí, vai dar certo? Vai, eu vou colocar tudo para dentro, isolar e deixar ali, como se nada tivesse acontecido. Depois eu vejo com o Walter se ele vai lá e dá um jeito. Até hoje está lá a tomada, ela não funciona. Já faz uns 4 meses isso. O fato é que, para eu chegar naquela tomada novamente e mexer naqueles fios, nunca mais vai ser da forma que eu fiz da primeira vez. Eu já tinha trocado outras tomadas, mas depois daquela ali, eu não consigo mais mexer em tomada do jeito que eu mexi. Já tinha estourado o fio na minha cara aqui na cozinha, outras vezes já tinha acontecido, mas aquele ali era na minha casa e eu estava mexendo para criar uma coisa diferente ali do que já estava estabelecido. Eu não tenho mais a facilidade para chegar e ir lá mexer como eu estava naquele dia. A coisa já é meio medrosa, meio temerosa, né? Assim, você já vai assim, meu Deus, e se der... E aí, quando eu for ligar o último fio de novo, eu vou ligar distante agora e ver se vai dar o mesmo curto. As nossas relações são dessa mesma forma. Quando por algum motivo que você não entendeu, elas pipocaram na sua frente, as próximas aproximações, os próximos contatos, eles vão sendo contatos mais tensos. Seus músculos vão mais travados. Sua mente está mais condicionada a tentar observar, avaliar, para que não aconteça novamente o mesmo curto que você já vivenciou. É assim. É humano isso. No livro Comunidade, a busca por segurança no mundo atual, um livro de Zygmunt Bauman, está aí. Eu me lembrei desse livro porque um grande amigo meu, assim, um amigo de infância, mesmo que eu conheça há 1 ano só, né? Ele jogou uma frase num artigo que ele escreveu e aquela frase ficou assim: se eu já vi essa frase, eu já vi essa frase, eu já vi essa frase, eu já vi essa frase. E aí eu saquei de onde foi esse negócio aí. Fui lá atrás e aí peguei a fotozinha aí para mostrar a vocês. Um livro excelente. Leiam, podem ler e vocês vão ficar em crise, assim, às vezes você vai se perguntar: cara, será que esse cara é pastor ou ele é filósofo mesmo e tal? É uma coisa assim impressionante. Ele diz assim no livro: a palavra comunidade soa como música aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo
de que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e confiantes. É um fato que falar sobre grupos de amigos, falar sobre amizades profundas, verdadeiras, não tem como falar sobre isso e não falar sobre a comunidade. Esse grupo de pessoas que se mantém unida por algo que nem mesmo nós que estamos no grupo conseguimos entender exatamente. Essa coisa de dizer que somos amigos, não, por causa das afinidades que nós temos, isso é uma balela, isso é uma mentira, porque nós não somos amigos das pessoas só pelas afinidades que nós temos. Nós somos amigos por causa de questões que nós não entendemos, porque amigos de verdade brigam. E se há briga é porque não tem afinidade em todas as coisas. Não é verdade? Ao mesmo tempo que se amigos descobrem desavenças e não permanecem amigos, é porque de fato não eram. Amizades verdadeiras, elas crescem e se fortalecem, mesmo em meio às desavenças. Um pouco antes nesse livro, o Bauman diz o seguinte: as palavras têm significado, e essa talvez seja uma afirmação das mais abrangentes e mais profundas que ele cita no livro. As palavras têm significado, algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra comunidade é uma delas. Por que a palavra comunidade ela guarda muito mais sensação do que significado na nossa mente? Por causa do contexto social em que eu e você vivemos. Nós vivemos desconfiados. Nós vivemos trancados. Nós vivemos de orelha em pé, anteninhas ligadas. E constantemente nós não estamos nos relacionando a partir do eu profundamente, do eu profundo que eu mesmo sou. Mas eu estou constantemente me relacionando com pessoas a partir do meu estereótipo, daquilo que eu quero apresentar a elas, pelo medo, pelas experiências que já tivemos, e constantemente as nossas relações elas são profundamente superficiais. Logo, a afirmação de Bauman é: comunidade, ela é muito mais algo que guarda sensação em nós do que significado real. O fato é, se fizermos uma pesquisa, poucos de nós têm uma verdadeira experiência de comunidade hoje. Comunidade verdadeira hoje. Pensando em tudo isso, uma conversa de Jesus com seus discípulos me abre o coração e me dá um profundo descanso para a minha alma. João capítulo 15, versículo 12 a 15, e João capítulo 17. Eu selecionei essas duas partes porque, na verdade, talvez o contexto inteiro envolva a gente ler o capítulo 14 até o fim do 17. Não nos sobraria tempo para fazermos isso aqui, mas eu quero indicar a você, leia do 14 ao 17 todo depois, numa tirada só, e você vai ver assim, que contexto, que experiência, que diálogo profundo, fantástico, espetacular Jesus está tendo com os seus discípulos ali. No versículo 14, então, do capítulo 15, eu disse 12 ao 15, né? No versículo 14, diz assim: vocês, tá aí, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Capítulo 17, a partir do versículo 7, ele diz assim, Jesus inicia a sua oração, então, após concluir o diálogo com os discípulos, ele diz assim: agora, Pai, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois
eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu queria chamar a sua atenção para algumas questões aqui desse texto. Primeiro, ele inicia, no capítulo 15, versículo 14, Jesus inicia dizendo assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E em seguida ele diz: eu não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Veja como a relação de Jesus com os seus discípulos, ela se estabelece numa via de total transparência e verdade, numa via de total exposição do seu próprio ser. Jesus se expunha de tal forma aos seus discípulos que ele diz a Filipe: Filipe, tanto tempo tu estás comigo e ainda estás perguntando se você vai ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, Filipe, porque eu e o Pai somos um. A tamanha exposição do ser de Jesus aos seus discípulos era algo tão tremendo que era inquestionável o fato de, se Jesus é um com o Pai, quem conhece Jesus está conhecendo o próprio Deus. Porque não havia mais nada a ser revelado. Não havia uma parte do ser dele que não estivesse sendo exposto aos discípulos. E aí então ele diz: vocês serão meus amigos se fizer o que eu vos ordeno. Ora, a minha relação com vocês não é uma relação de autoritarismo. A minha relação com vocês não é uma relação de pessoas que tentam, através das vidas que se entregam em nome delas, conseguir chegar a algum objetivo na vida. Como todos os autoritários, todos os imperadores, todos os déspotas desse mundo o fizeram. Pessoas dão o sangue delas, a vida delas, para que essas pessoas no final sejam conhecidas pela história como grandes líderes e grandes autoridades que o mundo teve. O que Jesus fez foi se revelar aos seus companheiros, se revelar aos seus discípulos, se revelar aos seus amigos de tamanha forma que desta forma não haveria como não segui-lo, não caminhar em comum acordo com ele. Porque não havia nenhuma sombra, não havia nenhuma brecha de variação. Estava claro quem era aquele que falava com eles. Depois Jesus diz assim, no capítulo 17 agora: agora eles sabem tudo o que me deste vem de ti. Que tudo o que me deste vem de ti. Veja, agora. Jesus está chegando no fim da sua caminhada aqui na terra. Jesus está chegando ao fim da sua caminhada tete a tete com os seus discípulos. E ele diz em oração ao próprio Pai: Pai, agora eles sabem que tudo que vem de ti, que tudo o que me deste vem de ti. Perceba que não foi pouco tempo de caminhada com os discípulos, diária. Não foi instantaneamente que os discípulos olharam e disseram: agora sabemos. Tudo o que ele tem vem do Pai. A caminhada aconteceu por 2, 3 anos e alguma coisa. Todos os dias, comendo, levantando,
dormindo, viajando o tempo inteiro com Jesus. Para que então, da boca de Jesus, saísse essa afirmação. Eles agora sabem. Eles têm me glorificado. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti. Eu queria afirmar a seguinte coisa. A lenta caminhada em comunidade com Cristo e sua palavra quebra toda a desconfiança. Toda a desconfiança. Sabe por quê? Porque nós podemos parar e muitas vezes pensar assim, mas o contexto em que nós vivemos, a forma como o ser humano hoje é tão ressabiado com todas as relações, jamais foi visto na história. Jamais foi vivenciado pelo ser humano na face da terra, como a sociedade hoje vive. E eu fico me perguntando assim, será que aquele cidadão romano, judeu, romano, será que eles eram assim totalmente abertos e confiavam plenamente nas autoridades que surgiam? Será que eles não eram também pessoas que foram abusadas tantas vezes pelas autoridades? Será que eles não sofriam a opressão das autoridades, a opressão das autoridades religiosas, a opressão das autoridades públicas? Será que aquelas pessoas não sofriam isso? Será que eu e você sofremos mais isso do que eles? É numa sociedade como esta, querido, que Jesus encarna, que Jesus nasce, que Jesus passa a caminhar com as pessoas, a experienciar com elas a vida de Deus. E essa lenta caminhada em comunidade com os discípulos de Cristo e com a pessoa de Cristo e com as palavras de Jesus, essa lenta caminhada vai destruindo, vai tirando dos nossos corações as resistências, vai tirando dos nossos corações a desconfiança em de repente perder a liberdade. Quantas vezes nós não queremos muitos compromissos com um grupo de caminhada, com alguma coisa, com a igreja, com qualquer coisa que seja, com um grupo de caminhada, um grupo de bicicleta. Tudo que se chame compromisso, hoje em dia, nos arrepia, porque a gente pensa que talvez possa perder a pseudo-liberdade que nós tantos buscamos, que nós tanto corremos atrás e achamos que temos. E por achar que temos, nós começamos então a não se envolver com absolutamente nada, nos conduzindo a um isolamento profundo. A caminhada lenta com Jesus quebra toda a desconfiança da perda da liberdade. Quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a ver que esse envolvimento nessa comunidade do Espírito que ele vai gerando, vai formando, não é um envolvimento onde o doar-se ao outro faz com que eu me torne preso. Porque na nossa sociedade, eu e você estamos completamente imersos num pensamento que faz com que a gente acredite que se a gente se doar e se envolver um pouco mais com fulano, com cicrano, com beltrano, ou com causa tal, a gente vai perder o nosso conforto, a nossa liberdade, a gente vai começar a não se sentir muito bem. Mas a caminhada lenta com a comunidade de Cristo e com a sua palavra quebra também a desconfiança da manipulação. Talvez se você já fez parte de igreja, você já tenha tido experiência de buscar um discipulado, de buscar um acompanhamento mais profundo, mais de perto, e de repente você começou a se perceber manipulado. Acabou. Nunca mais você quer ouvir falar de discipulado. Parece que a verdade bíblica ela é afetada pela forma errada de que ela foi usada. Ora, não dá para diante de Deus ficarmos culpando aos outros pela postura que temos hoje. A caminhada com Jesus, se você caminhar com Ele, se você lentamente for dando os passos que você precisa dar, você vai perceber o seu coração sendo desarticulado, sendo desarmado, sendo quebrado, devagarinho, e você vai perceber que receber as orientações da palavra de Deus não é perder a sua autonomia.
que receber as orientações da palavra de Deus não é viver como se nós estivéssemos na era do Fordismo, né? Onde as pessoas estão ali como máquinas, como se crentes fossem máquinas que andam todos certinhos, todos no mesmo ritmo, tudo vestido igualzinho. Receber as orientações de Jesus não é perder a sua autonomia, a sua identidade, a sua personalidade. Ao contrário, querido, caminhar com Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, é ter o Espírito de Deus entrando em sua vida, em seu ser, conversando, dialogando com a sua personalidade, com a sua alma e educando sua alma a caminhar em comum acordo com o Espírito de Deus. Isso não é manipulação, isso é diálogo. Isso é conversa. Isso é amor acontecendo. Mas o engano de que somos livres faz com que muitas vezes a gente não queira sequer esse diálogo. E a gente usa às vezes a manipulação como uma desculpa para também não se envolver com isso. Mas no final das contas é um pensamento autossuficiente que tem prazo de validade para acabar. Um dia a casa cai. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Quebra também a desconfiança da exposição inquisitória. Aqui é simples. A sociedade foi moralista ao extremo. A reação é a falta de moral. Acabou-se moral. Moral de quê? A sociedade não está caminhando para uma outra moral. A sociedade está caminhando para se tornar amoral. Não ter moral nenhuma. Porque quando eu digo assim, que tudo pode, que nada é proibido, não tem moral mais. Esse medo da exposição inquisitória vem porque muitas vezes nós achamos que envolver-se demais termina dando em porcaria. Termina não dando muito certo. Por quê? Porque o nosso coração tem a tendência de ser tão inquisitor como a sociedade, como igrejas, muitas vezes foram e são ainda nos nossos dias. O medo de ser apanhado em algum erro. Mas não apenas do ser apanhado no erro, mas do que é que vai acontecer após ser apanhado no erro. O medo de te levarem para o tronco, o medo de te levarem para a forca, o medo de te colocarem em praça pública e expor o seu erro e dizer assim, condenado à morte. Achamos que qualquer tipo de relação mais profunda e verdadeira pode nos conduzir a isso. Porque sabemos que temos erros. Mas a caminhada com Jesus, lenta, sincera, ouvindo sua voz, começa a dizer para o meu coração e para o seu coração que no final das contas não tem ninguém bom. Que bom é só Ele. Só Ele é de fato bom. Que eu e você não servimos. Que eu e você não somos santos. E que quando somos apanhados no equívoco, no erro, no pecado, o Espírito de Deus nos corrige, mas nos abraça. Isso é exortar. É quem passa a mão por cima do ombro e diz, não é esse o caminho, vamos por aqui. A caminhada com Jesus revela que há espaço sim, para que você erre, mas também há espaço para a exortação, para a correção e a caminhada continuar. E muitas vezes os nossos medos e receios faz com que a gente não queira sequer essa própria correção, ainda que de maneira carinhosa, amorosa, para corrigir a nossa vida. Quantas vezes nós começamos a dizer assim, não, eu não quero ouvir nada sobre isso.
Não, eu não quero conversar sobre isso. Não, é isso aí, eu vou fazer isso aqui, esse aqui vai ser o meu caminho, eu não quero caminhar nessa direção. Eu vou caminhar dessa forma. Mas a caminhada com Jesus também faz com que a gente perceba que essa desconfiança da decepção, ela começa a ser quebrada também. Quantas e quantas vezes nós deixamos de experimentar coisas tão elevadas na nossa vida porque nós temos medo de nos decepcionar. Nós não nos envolvemos, nós não abraçamos realmente, nós não investimos realmente por medo de não decepcionarmos, nos decepcionarmos. A gente vai ficando com os medos, e a gente deixa de viver experiências muito mais profundas na nossa vida, com medo da decepção. Você sabe qual é a cura para a decepção, querido? É caminhar lentamente com Jesus. Lentamente. E sabe por que eu tenho dito lentamente? Porque eu e você vivemos a correr. A correr. Correr. O tempo todo. A espiritualidade cristã, então, ela cresce o crescimento da amizade com Cristo e seus discípulos. A espiritualidade cristã, ela destrói essa ideia de autossuficiência. Ela mostra para a gente que a autossuficiência é um engano, que essa postura que nós temos tomado hoje como sociedade de maneira geral, esteja você fora da igreja ou dentro da igreja, a postura que temos assumido, ela não é uma postura cristã, ela não é uma postura de busca por uma espiritualidade sadia. Vivemos em uma sociedade onde cada vez mais indivíduos estão buscando se alimentar espiritualmente, ouvindo sermão na internet, ouvindo sermão no rádio, na televisão. Pessoas que não vão à igreja há anos, mas elas assistem todo dia da semana, em tal horário, o programa do pastor fulano. Elas leem artigos diversos, sobre diversos temas. Elas estão entendendo sobre teologia demais. Mas elas não entendem que a espiritualidade cristã cresce o crescimento da amizade com Cristo e com os seus discípulos. Porque quem se aproximou de Jesus não se aproximou somente dele, mas se aproximou dos discípulos também. Conviver de perto com Jesus significava, querido, conviver de perto com Pedro, com Marcos, com Mateus, com a raça toda. E estava lá todo mundo. Quer caminhar com Jesus, quer desenvolver uma amizade com Jesus, não dá para fazer isso sozinho com ele de madrugada. De madrugada ele fica só em oração. E se você se aproximar, diz assim, ó, não é agora não. Tem hora para todo mundo. Eu estou falando literalmente lá, tá? Estou dizendo que você não pode buscar Jesus de madrugada no seu quarto. Mas a gente... A qualquer hora, exatamente. A questão volta lá para a figura do contexto de Jesus. Nós achamos que dá para caminhar com Jesus sem caminhar com os discípulos dele, com aquelas almas todinha. Sabe? Imagina você, chega na igreja e tem um Pedro lá. Cara, Pedro não era aquele cara assim dos mais simpáticos. Não era o cara que tinha todo o jeito no trato de falar com as pessoas. Mas aí você chegava lá para falar com Jesus. Numa das ocasiões, os próprios discípulos era quem ficava tentando afastar as pessoas. Afasta, não, agora não. Espera aí, que é isso? Alguém me tocou. Claro que alguém lhe tocou, Senhor. Você estava pensando o quê? Esse pessoal aqui apertando, criancinha chegando para... Não impeçam elas. Se aproximar de Jesus é se aproximar dos discípulos também. A não ser que você não seja discípulo, ou não queira ser discípulo. Você quer ser discípulo, querido? Tem que caminhar com discípulos de Jesus. Não dá para crescer o crescimento que não seja o crescimento da amizade com Cristo e com seus discípulos. Porque ele diz, eu vos chamo de amigos, não mais de servos. Por quê? Porque eu tenho caminhado com vocês. Estou ouvindo bem aqui. Vamos lá. Então,
6 pontos, e eu não vou me deter em cada um deles como fiz no passado, mas para que você perceba essa contraposição agora. Então a espiritualidade cristã cresce o crescimento da amizade com Cristo e seus discípulos. E aí cresce a liberdade. Ao contrário do que a nossa desconfiança diz para a gente de que nós vamos perder a liberdade, quando nós caminhamos e crescemos na espiritualidade cristã, aumenta a liberdade, cresce a liberdade de cada indivíduo. Porque à medida em que a verdade vai sendo exposta, conhecida pela igreja do Senhor, pela comunidade do Espírito que é formada em Cristo Jesus, a liberdade acontece. Você não precisa mais fingir, você não precisa ser outra pessoa, você pode ser você mesmo. Porque o que faz nós sermos aceitos na comunidade de Cristo é Cristo e não os discípulos dele. Amém? Cresce a autonomia. Tem gente que pensa que ser acompanhado de perto, mentoreado, discipulado com Jesus, é ter a vida totalmente direcionada por alguém. Aí a pessoa quer optar, o que é que eu vou fazer no vestibular? Eu vou conversar com o discipulador. Aí, olha, quer ouvir da pessoa assim, se você escolher engenharia, vai ser a melhor coisa para a sua vida. A pessoa não é boa de matemática, não sabe nem fazer uma linha reta direito, assim, feito eu, mas vai estudar coisas assim, por quê? Porque alguém disse que era para ser. Não. À medida em que eu e você, pelo Espírito de Deus, somos cada vez mais inseridos e unidos nessa comunidade do Espírito, que nasce na eternidade, pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, à medida que somos unidos a Ele, mais autonomia temos para decidirmos, tomarmos decisões na nossa vida, mediante a orientação do Espírito Santo de Deus em nosso próprio coração. Não se perde a autonomia quando nós resolvemos e decidimos fazer parte da comunidade dos discípulos de Cristo na Terra. Não se perde a autonomia. Cresce a exposição acolhedora. Ao invés da exposição inquisitora, a exposição que acolhe. É quando todo mundo termina... porque nunca todo mundo fica sabendo das coisas, mas é quando certas pessoas, grupos de pessoas, sabem do que você passou, sabem das coisas que você vivenciou, mas elas dizem assim, chega para cá. Não importa. Vamos caminhar. Vamos continuar. Quem é que não erra numa coisa como essa? Quem é que pode atirar a primeira pedra em você? Quem aqui nunca pecou em tal forma? Às vezes a gente olha tanto para o pecado como algo literal somente, como algo dentro do escopo da religiosidade, que a gente acredita que pecar é o ato em si. Mas Jesus elevou o nível dizendo que o pecado ele está no coração, na mente, na alma. Se eu olho com pecado, eu olho com maldade, eu já pequei. Logo, todos nós somos inseridos no mesmo pecado, ainda que, de fato, a coisa não tenha acontecido na nossa vida. Ainda que tenha sido só na mente, só no coração. E aí Jesus diz, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que a gente tem que atirar pedra. Resposta, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. A exposição acontece, mas é acolhedora. É dizendo assim, querido, não é só você que caiu nisso, não é só você que faz isso, que fez isso. Muitos outros já fizeram, mas há restauração, mas há esperança. O Senhor Jesus nos acolhe, o Senhor Jesus não nos rejeita por causa dos nossos pecados. Ao contrário disso, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Cresce a confiança. Quando a gente começa a experimentar o acolhimento na comunidade dos discípulos, na comunidade do Espírito, a confiança passa a crescer também. Mas se você não toma a decisão, se você não mergulha e resolve caminhar lentamente,
nunca essa confiança vai ser desenvolvida em você. Não podemos culpar a comunidade dos discípulos, não podemos culpar a comunidade do Espírito de Deus, porque nós não nos abrimos. Porque nós não nos abrimos de coração e alma. Isso mora em nós. Cresce a liberdade, cresce a autonomia, cresce a exposição acolhedora, cresce a confiança, mas nasce a interdependência. A diferença, querido, é que caminhar com Jesus não é que eu me torno dependente de alguém, mas eu torno-me totalmente autônomo na minha vida, mas eu decido caminhar conjuntamente. Eu decido caminhar em comunidade. Eu decido caminhar em acordo com a comunidade do Espírito. E isso dá muita, mas muita segurança. Segurança eterna aos nossos corações. Porque ainda que as nossas escolhas sejam erradas, a comunidade do Espírito continua lá. Nós não vamos ser aceitos a partir das escolhas certas ou erradas que fizemos. Somos aceitos por causa de Cristo. Nasce a comunidade do Espírito de Deus. Nasce a confiança, nasce essa comunidade. Quando eu e você começamos, então, a deixar de lado o passado, as desconfianças, caminhamos lentamente a caminhada com a comunidade de Cristo, com a pessoa de Cristo, com a palavra de Cristo. Começamos então a crescer uma espiritualidade que é firmada na amizade com o Senhor Jesus, no amor com o Senhor Jesus, e não nas leis e nas regras impostas pelas doutrinas, pelos raciocínios, pelas visões humanas. Porque a espiritualidade cristã, ela não é politicamente correta. Se fosse, eu e você teríamos que ser fulminados. A espiritualidade cristã acolhe ao pecador, porque Jesus acolhe ao pecador, ama ao pecador e chama o pecador a uma vida em comunidade, numa amizade profunda, firmada na eternidade. E por isso eu queria convidar você, querido, a uma coisa apenas hoje. Eu tenho feito 2 convites a cada domingo, mas hoje eu quero apenas um convite fazer a você. Entregue-se a Cristo. Ainda que você tenha pensado assim, eu já pertenço a Ele. Eu quero convidar você, entregue-se a Jesus. Tenha-o como Senhor de sua vida, para que você entre e faça parte da comunidade do Espírito. E encontre a segurança e a liberdade plena e eterna. Porque, querido, fazer parte de uma igreja necessariamente não é fazer parte da comunidade do Espírito de Jesus, do Espírito do Senhor Deus, que iniciou a sua igreja aqui nessa terra. A igreja do Senhor Jesus não é necessariamente a igreja que eu e você concebemos. Ela é a igreja quando pessoas que realmente se tornam amigas, discípulas de Jesus, começam a caminhar umas com as outras. Isso é a igreja. Na desconfiança, isso não vai acontecer. No medo, isso não vai acontecer. Mas quando nós confiarmos, antes de tudo, em Jesus Cristo, eu e você podemos então descobrir realmente essa amizade que é firmada no maior amigo que nós podemos ter. Porque não existe maior amigo do que aquele que deu a vida por eles, pelos amigos. Jesus Cristo. Feche os seus olhos então. Quero orar com você.
Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Começa em mim, começa em nós essa ação libertadora que nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados e nos conduz pelo caminho do Espírito, Pai. Porque queremos ser segundo a Tua imagem e não preservar a nossa. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possamos desfrutar de uma comunidade real, verdadeira, a comunidade dos Teus discípulos, a comunidade de um povo que ama ao Senhor, que ouve ao Senhor, que obedece ao Senhor. Em Teu nome, Pai, que nós Te oramos. Amém. Amém.